nós queremos, Senhor, de novo, Pai, te agradecer por esse momento de louvor, de adoração que colocamos na presença do Senhor. Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Pai, cada vida que está aqui nesta noite, ó Deus, com o coração aberto. Pai, que nesta noite seja uma noite de vitórias tremendas na vida do teu filho, da tua filha. Ó Pai, que ninguém perca a viagem, mas que todos quantos compareceram à tua casa de oração nesta noite possam estar sendo tocados pelo teu mover, pelo poder do teu Espírito. Quebra, Pai, toda e qualquer barreira desse coração, traga a mente cativa ao conhecimento da tua palavra, opera com milagres. Nós cremos que nesta noite milagres ocorreram neste lugar. Deus, entregamos esse louvor diante da tua presença e abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento, aqueles irmãos que vieram preparados para entregar dízimos e ofertas têm oportunidade. Estaremos orando pelos dízimos, ofertas e primícias. Alguns irmãos trouxeram as suas primícias. Você que ainda não entregou, pode entregar agora também. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que nesta noite está entregando o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia no teu altar. Deus, toca com a tua unção de poder, prospera esta casa. Deus, abre a janela dos céus, derrama a tua bênção, repreende o devorador desta casa, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Enquanto isso, você vai abrindo aí a sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 19. Hoje é dia de ceia. Estaremos dando continuidade às ministrações que temos trazido aos irmãos em dias de ceia, que é sobre as palavras de Jesus ali na cruz. E estamos falando sobre a sexta palavra, quando Jesus disse: está consumado. E diz assim o texto, João 19, 28 a 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Nós falamos na última ministração, ou iniciamos falando de algumas vitórias alcançadas por Cristo, pelo Senhor, através da consumação de sua obra na cruz. Falamos, por exemplo, que ao dizer está consumado, que ele garantiu a vitória sobre a morte. E falamos também que ao dizer está consumado, ele foi vitorioso sobre o pecado. E hoje, lembrando um pouco daquilo que nós falamos, que a morte, ela foi a consequência da desobediência dos nossos primeiros pais. Quando eles ali comeram daquele fruto proibido, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus disse que eles não poderiam comer, porque no dia em que eles comessem daquele fruto, eles morreriam. E eles desobedeceram sobre vamos dizer, a influência de Satanás incorporado numa serpente e desobedeceram o que Deus havia dito que eles não fizessem, e por isso entrou o pecado no mundo. E Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Com certeza, entrando o pecado, entrou também a morte. Porém, nós vimos que em Cristo, tanto o pecado como a morte foram vencidos. E um texto que nós lemos, ali de Romanos 5,17, diz que aqueles que receberam de Deus, né, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ou seja, aqui é um reino de vida, não um reino de morte. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós entramos para um reino de vida. Antes nós vivíamos num reino de morte, ou seja, esse está consumado de Jesus liquidou a morte para nós que cremos nele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós falamos que uma das provas que Jesus demonstrou
da sua vitória sobre a morte foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro morto há 4 dias, totalmente em putrefação. E Jesus ordenou que aquele defunto de 4 dias sepultado saísse do túmulo, e ele saiu. Isso mostra para nós, ou mostra para os cristãos, que Jesus tem poder sobre a morte, mas a maior vitória que ele alcançou não foi na ressurreição de Lázaro ou em outras ressurreições que aconteceram no Novo Testamento, mas sim na sua própria ressurreição. Ou seja, ele foi morto, mas não ficou no túmulo. Ao 3º dia, ele ressurgiu. Lá em Atos fala que ele rompeu as ânsias da morte, ou seja, ele venceu a morte. E mais tarde Paulo vai falar que a morte foi tragada na vitória. De que forma? Através de Jesus. Então, isso foi o que nós falamos em resumo na última ministração. Hoje, quero entrar em mais um ponto aqui. Ao dizer está consumado, Jesus trouxe vitória sobre Satanás e todo o poder do inferno. Não só sobre o pecado, não só sobre a morte, mas inclusive o reino satânico, o reino demoníaco foi destruído, foi feito sem efeito através da morte de Jesus na cruz, ou quando ele disse está consumado. Irmãos, a vitória de Jesus, ela começa restaurando aquilo que foi perdido lá em Gênesis, quando Adão e Eva foram enganados, levados a pecar, a morte entrou no mundo, o diabo obteve vantagem, eles ficaram sob o domínio do poder do inimigo, e hoje acontece a mesma coisa. A pessoa que não tem Deus, a pessoa que não se converteu ainda a Cristo, ela permanece sob o domínio do maligno. Mas de uma certa forma, qual nos convertermos, nós saímos desse domínio do maligno. Quando Jesus exclamou, está consumado, ele também gritou para o diabo, está consumado, acabou o seu poder de ação, acabou a sua tirania, acabou aquele fascínio que você exercia sobre os homens, principalmente aqueles homens ou mulheres que se convertem a Cristo, que reconhecem os seus pecados e entregam as suas vidas para Jesus. Algo interessante que aconteceu, isso aqui foi concretizado quando Jesus morreu na cruz, embora a palavra de Deus, às vezes a palavra profética, ela aparece lá atrás, com uma conotação futura, ou ela aparece no futuro com uma conotação anterior, porque Deus é dono da eternidade. Para Deus não tem passado, presente, futuro, tudo está dentro do tempo dele. Quando o diabo disfarçado em serpente, ele foi lançado para fora da presença de Deus e precipitado na terra. Por isso que ele exerce esse poder que ele tem aqui. Ali em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, tem um texto interessante. Olha que está lá no fim, mas está se referindo a algo que aconteceu bem lá atrás. Veja o que diz esse texto. O grande dragão foi lançado fora. Esse dragão é Satanás. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, quando ele realmente, o cálice de Deus se encheu, Deus disse, Satanás, olha, chega de rebeldia, chega de desobediência, eu vou lançar você para a terra. Ele é chamado de príncipe da potestade do ar. Sabe por quê? Porque ele não tem um corpo físico como o nosso, que ele pisa o chão. Ele está no ar. Mas o seu poder, a sua influência é poderosa sobre as pessoas, principalmente as pessoas que não têm Jesus. É interessante um texto lá de Gênesis, para a gente poder estender um pouco aquilo que eu estou colocando para os irmãos, que tão logo após a queda, eu acredito que depois foi, ou antes o diabo já estava atuando aqui, mas Deus fala algo impressionante. Deus fala assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, no momento em que o diabo seduziu o ser humano ao pecado e à queda,
logo na sequência, há uma promessa de Deus de uma restauração que viria num tempo futuro. Aqui está essa promessa tremenda. E podemos dizer que nesse texto há uma vitória sobre o diabo. Porque esse descendente da mulher, de acordo com o texto de Gênesis, iria fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Esmagar a cabeça da serpente. E algo aconteceu quando Jesus veio ao mundo, quando ele morreu na cruz. E algo também que eu gostaria de colocar aqui antes de prosseguir, é que Jesus veio no tempo certo, na hora certa. 2000 anos praticamente quase haviam passado, ou até mais, desde Adão até Jesus. Alguns calculam 5.000 anos, mas que sejam 2, 3.000 anos, não sei. Mas houve um tempo em que Deus falou, chegou a hora. E há um texto em Gálatas muito interessante que fala assim, que quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Lembra lá atrás? O descendente nasceria de quem? Da mulher. Aqui tem uma relação muito forte com esse texto lá de Gênesis. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de resgatar os que estavam sobre a lei, para que recebessem a adoção de filhos. Então, se o diabo provocou catástrofe lá atrás, em Jesus, essa catástrofe foi transformada em bênção, através do recebimento dele como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, aquele que nasceu de mulher, conforme a promessa lá atrás, esmagou a cabeça da serpente de uma forma definitiva. Eu estudei um pouco aqui na língua original da Bíblia, a palavra esmagar. Ela vem de um termo hebraico, o termo shuf, ou suf, que significa machucar, ferir, mais ainda, destroçar, dilacerar, despedaçar. Hoje a gente não mata mais serpente. Se você matar uma cobra hoje, você pode matar um ser humano, mas se matar uma cobra, você vai preso. O ser humano é capaz de ser escapado da cadeia, mas da cobra não. Mas eu me lembro quando morávamos nas fazendas, e como que se matava uma cobra? Era batendo na cabeça, esmagando a cabeça dela. E eu vi muita gente matando cobra. Eu nunca tive coragem de matar nem cobra, porque eu não gosto de matar animal nenhum. Eu acho que até a formiga, né, eu não gosto de matar. Quanto mais cobra ou outros animais. Mas naquela época era assim que esmigalhava a cabeça dela. E às vezes, depois de bater na cabeça toda amassada, ainda a cobra estava ali mexendo. E mexia por um bom tempo ainda. Os músculos dela ainda estavam contraídos, iam descontraindo. E essa palavra esmagar tem essa ideia de destruir a cabeça, bater na cabeça mesmo a ponto de acabar com a cabeça. Em sentido espiritual, isso tem a ver com apoderar-se, ou seja, o diabo teve a sua cabeça esmagada, destruída. Em outras palavras, ele foi destronado. O poder que ele tinha lhe foi tirado. Há um texto em Romanos muito interessante que fala assim, ali em Romanos 16, 20, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Mais uma palavra aqui desse esmagamento de Satanás. Hoje, nós que somos cristãos, nós temos essa autoridade. O cristão legítimo, verdadeiro, que vive a fé, ainda falávamos isso na nossa classe de hoje, que às vezes você lê versículos isolados, olha aqui, olha o que diz aqui, 10.000 cairão ao teu lado e tanto à direita, mas você não vai ser atingido. Você pega esse texto e pensa que todo crente tem esse direito. Opa, você tem que ler o texto completo. Lá diz assim no começo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse tem o poder contra essas pessoas.
Agora, quem não habita no esconderijo do Altíssimo, que se faz de crente, mas não é crente, esse daí não tem isso não. Irmãos, não existe promessa sem obediência. Se alguém estiver prometendo alguma coisa sem obediência, isso não é bíblico, porque a palavra de Deus é muito clara, que as promessas de Deus, elas chegam até nós através da obediência. Mas uma vez que você é um crente verdadeiro, que você tem Jesus no seu coração, você tem esse poder sobre o diabo e seus anjos. Você pode dizer: arreda Satanás, Satanás deixa esse corpo, sai dessa vida, e o diabo é obrigado a obedecer, porque você faz isso no nome poderoso que é o nome de Jesus, esse Jesus que você serve, que anda com você e que está na sua vida. Algo interessante, não sei se vai dar tempo, já estamos caminhando, acho que eu vou até parar aqui, deixar isso lá para o próximo, porque falta 10:50, eu não quero também atrasar o culto, né? Nós tivemos o início um pouquinho mais demorado, por causa das atividades que nós tivemos, mas eu acho que eu vou deixar isso aqui para a próxima vez. Fique como você está, feche os seus olhos, e vamos ter uma palavra de oração aqui. E o que eu quero finalizar, para não finalizar abruptamente, irmão, você tem autoridade. Jesus te deu essa autoridade. Quando Jesus disse: está consumado, ele disse: Satanás, você perdeu. Satanás, você não pode mais tocar nos meus ungidos, naqueles que são meus. Você perdeu, você está fora. E é assim que nós devemos crer, porque o diabo não pode ter poder sobre a vida de uma pessoa que serve a Deus de fato. Então fique com essa palavra. Pai querido, eu quero colocar diante da tua presença cada um dos teus filhos nesta noite. Estenda a tua mão de poder sobre cada um deles. Nós vimos que o diabo perdeu todo o seu poder de ação. Com a morte de Jesus e a ressurreição, o pecado foi vencido, a morte foi vencida. Os poderes das trevas foram destronados. E hoje, Pai, nós podemos viver uma vida no Senhor, uma vida livre, uma vida de vitórias, uma vida de salvos pela graça. Pai, que nós possamos entender isso através de Jesus. Que nenhum daqueles que estão aqui nesta noite saia deste lugar sem ter uma experiência com o Senhor, sem que o Senhor Jesus se torne o Senhor das suas vidas, o Salvador. Pai, nós entregamos cada um diante da tua presença. E agora, Pai, abençoa o nosso momento de ceia. Que o Senhor esteja, Pai, falando ao nosso coração. Se há pecados, nós confessamos. Pai, que cada um de nós confesse, ó Deus, os seus pecados diante da tua presença, para que possamos participar da tua mesa dignamente, conforme ensina a tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor e eu quero convidar os diáconos Eduardo de Oliveira, irmão João Sorrente, irmão Maurílio Vieira, Antônio Carlos Gonçalves, Benedito Morasco, irmão Januário, José Sorrente Filho, irmão Belonce. E já quero também chamar a equipe de louvor aqui à frente também. Vamos rapidamente passar para essa parte. Em nome de Jesus, como nós sempre damos aquela palavra inicial, você vai participar da ceia. Quem deve participar? Se você é crente em Jesus, se você é batizado nesta igreja, ou em alguma outra igreja, outra denominação de confissão cristã, evangélica, e você está na comunhão com a sua igreja, você deve participar. Se há algo que você precisa acertar com alguém, fale com Jesus e se propõe na sequência em acertar com essa pessoa. Amém? Eu quero só ler um texto da palavra de Deus, rapidamente. O pastor até mencionou, mas eu quero ler aqui, lá em Atos 12, verso 7 em diante, que diz assim: E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, porém não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão,
A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Meu irmão, a batalha espiritual que nós vivemos diariamente, ela acontece. Durante um tempo o inimigo resiste, por isso houve uma batalha no céu, mas o texto diz: porém, o dragão e seus anjos não prevaleceram. A luta vem, a batalha vem, mas se você for perseverante, logo o inimigo não vai prevalecer. E o poder de Deus será manifesto através da sua vida e o triunfo virá. Amém? E você fique de pé, você que vai participar da ceia. E hoje é um triunfo você participar da ceia do Senhor. Eu e você um dia estávamos lá no mundo, no pecado, na destruição, e a passos largos caminhando para o inferno. Mas um dia o Senhor, com amor e misericórdia, nos apresentou a palavra aos diabos para estar remando. E nós recebemos a graça de Cristo. O Espírito Santo falou em nosso coração. E recebemos a Jesus como Salvador. Você está hoje aqui porque Deus deu a você esse privilégio. E é um triunfo, é uma vitória, é um tapa na cara do diabo muito bem dado para a glória de Deus. Naquele que nunca me
O texto sagrado diz: pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, acerca do pão, ele diz: pois eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos agora, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma vez participarmos, ó Deus, da tua Santa Ceia, Senhor. Que possamos neste momento, Pai, refletirmos, ó Pai, cada dia nossas vidas, para que possamos ter um encontro realmente contigo e participarmos aí no céu, junto contigo, ó Pai, diante dos nossos irmãos, apóstolos e todos aqueles, Senhor, que entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio que o Senhor nos concede, Pai. E que possamos a cada dia, Senhor, nos envolvermos cada vez mais na sua palavra, naquilo que o Senhor nos ensina. Obrigado por tudo. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, mesmo assentados, ouçam a palavra do Senhor. O livro de Apocalipse, no capítulo 22, a partir do versículo 10, diz: disse-me ainda, não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Louvado seja Deus por essa palavra. Receba o cálice com gratidão no seu coração.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Reparamos, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por providenciar tão grande salvação, ó Pai. Somos gratos, ó Deus, por cada dádiva do Senhor, ó Deus, cada dom. Se não fosse o Senhor, ó Deus, estaríamos perdidos, ó Pai. Eu, juntamente com a tua igreja, meus irmãos, ó Deus, sou grato de coração, Senhor, por tudo. Obrigado, Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queremos lembrar aí os nossos jovens e adolescentes que
organização aqui dos elementos das primícias. Então não esqueça, no finalzinho do culto, vocês virem para cá. Creio que o pastor Marquinhos está pedindo que os diáconos da igreja, ele é um tipo presidente do corpo diaconal há muito tempo, né? Com pouca operação, mas está aí, né? Ele foi eleito para isso. Então, na próxima quinta-feira, que nós vamos ter a nossa reunião de oração, se você que é diácono puder vir aqui às 7h10, nosso culto vai começar às 7h15, tá? Se você puder vir aqui às 7h10 para uma reunião com o pastor Marquinhos, então será bom, tá bom? Então dá um jeitinho aí, você que é diácono, de vir aqui na quinta-feira nesse horário e continuar para o culto. Porque nós queremos que os diáconos participem dos cultos de oração também, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.